Queridos filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos na quarta-feira santa, dia que antecede o tríduo pascal, mas deixo isso para falar no final sobre o tríduo, que é a oportunidade que tenho de já prepará-los e exortá-los para o que segue. Caro Padre João Francisco, muito bem-vindo. Sua família está por aqui? Sua mãe, creio eu, ela tinha me cumprimentado esses dias. Bem-vinda à família, parabéns pelo filho e que Deus lhes abençoe por essa dádiva que dão à igreja, um sacerdote. Queridos filhos e filhas, rezar pedindo a Deus pelos desempregados, rezar pedindo a Deus por aqueles que estão abatidos. É a nossa proposta, estamos cumprindo no 8º dia, acreditando que Nossa Senhora de Guadalupe, junto a Deus, intercede por nós, junto a Deus, está levando as nossas súplicas e situações bastante complicadas, tanto do âmbito pessoal. Você percebe, e eu vejo isso nas missas. Ontem eu não estive presente, mas acompanhei ontem à noite a retransmissão, mais uma vez, reprise, perdão. Quantas carteiras de trabalho e quantas famílias sofrendo naquilo que é de direito da criação, trabalhar, que não entrou no mundo pelo castigo do pecado original. O trabalho faz parte da dignidade. Por isso, pedir a Deus a graça do trabalho, pedir a Deus que as pessoas tenham oportunidade do pão justo e nosso de cada dia, nada mais é do que fazer com que o próprio homem volte ao plano da criação e que Deus antecipe o seu reino, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. E nisso Nossa Senhora não se cansa, incessantemente rogando a Deus por nós e ao mesmo tempo tentando trabalhar nas relações humanas, nas relações sociais, para que o trabalho, as portas se abram, não só para um, para outro. Eu lembrava que a nossa oração pode, por mais que seja individual, ela atinge a toda a sociedade, porque a máquina do mal, a máquina do desemprego, essa engrenagem maligna tem que ser freada com o nosso esforço, com a graça de Deus. Hoje nos reunimos aqui aos pés de Nossa Senhora de Guadalupe e nos deparamos nessa Semana Santa com a Virgem Dolorosa, a Mãe da Piedade, a Virgem que, da mesma forma que seu filho caminha para a cruz, ela caminha no sofrimento, orante, acompanhando os últimos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. A Virgem da Piedade, a Virgem das 7 dores, a Mãe do Calvário. Creio que para nós, nessa quarta-feira, é uma palavra de perseverança, de estímulo, de confiança no Senhor. Como diz o próprio Provérbios, o homem planeja e faz grandes planos, mas é a vontade de Deus que prevalece. É a vontade de Deus que prevalece. E essa vontade de Deus nós não sabemos plenamente, mas vamos nos colocando nesses desígnios de Deus. Para Maria, uma fase muito nebulosa. Por mais que os profetas diziam, e ela sabia da profecia, morrer, morte, morte de cruz, está chegando o fim. E todo mundo sabe que você tem essa percepção de que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Você tem essa percepção quando uma doença ela é temporária e quando ela veio para ficar.
Se tem percepção, no caso Maria de Jesus, que os ânimos estão ficando cada vez mais acerrados. Jesus, um bom judeu, diz aos seus discípulos: a Páscoa está chegando, vão preparar para mim a janta da Páscoa. Impressionante que os discípulos vão, e segundo a tradição, vão na casa de Marcos, o que depois escreve o Evangelho, na mesma casa onde se deu a última ceia, depois se refugiaram na morte e se deu o Pentecostes, o cenáculo. Eles vão certamente preparar o carneiro, é da tradição judaica, mas parece que não está muito claro que essa Páscoa seria diferente. Os apóstolos vão ter que ir aos poucos discernindo, ninguém tinha bola de cristal, e é difícil você aceitar a morte, e ainda mais uma morte ignominiosa, cruenta, como da cruz. Eles foram certamente providenciar as ervas amargas, o matzá, a coalhada seca, foram procurar a ovelha, mas era difícil para eles compreender que nessa Páscoa a ovelha era Jesus, a ovelha sem mancha, aquele que derramaria o sangue era o seu mestre. Sem dúvida, é bastante confuso. Em meio a tudo isso, nos vem um questionamento. Estamos às vésperas do tríduo. O Senhor está dizendo para mim e para você: vão preparar a Páscoa. Eu diria que hoje, naturalmente, você e eu temos que fazer uma reflexão. Como eu levei a Quaresma? No domingo de Ramos, eu abri a celebração tendo participado 40 dias, jejum, oração, caridade. Como cada um de nós se preparou para a Páscoa? Uma pergunta que não quer calar: já confessou? Vou confessar, deixar para sexta-feira. Não faça isso. Amanhã, se já não fez, faça hoje. Vamos preparar a Páscoa. Como é que está a sua família em relação à Páscoa? Nesses 40 dias você conseguiu de alguma forma catequizá-los? Ou pelo menos aproximá-los um pouco mais de Deus? Vamos preparar a Páscoa? Como que nós estamos no nosso relacionamento com Deus? Filhos queridos, ainda vem outros questionamentos. Nós estamos num tempo difícil. No Brasil, a chaga social é tremenda, mas de alguma forma nós temos que nos sentir inquietos com os mártires de hoje, o que aconteceu no Egito, e o Papa que diz: não, eu vou visitar. O cristianismo, a nossa igreja, temos que nos perguntar também como Judas. É impressionante que aqui não dá tempo de eu entrar na pessoa de Judas e na teologia sobre Judas, o tempo não permite, mas no mínimo você deve ter percebido que há alguns pontos conflitantes no evangelho que foi proclamado, que é proposital. Conflitante que em sentido? Judas vai e diz: quanto vocês me dão se eu entregar? O que é entregar?
Depois, parece-me que Jesus, no próprio texto narrado, diz: um de vocês vão me entregar. Ora, se Judas já tinha negociado 30 moedas, por sinal muito pouco, né? Quem é de missa diária como eu, segunda-feira, Maria em Betânia quebrou um vidro de nardo puro que custava 300 moedas de prata. Um perfume, 300 moedas. Jesus por 30 moedas. Mas Jesus parece que até o último momento insiste: alguém vai me trair. E Judas pergunta: sou eu, Senhor? Tu o dizes. Depois na ceia também mais uma vez, creio que até o último momento Jesus tentou não salvar-se da cruz, mas sempre oferecer a Judas uma oportunidade de mudança. Eu percebo nas entrelinhas, salvo a outra parte que não quero entrar, que Jesus é paciencioso, e o foi com Judas. As coisas estavam armadas, Judas já tinha feito um discernimento errado, mas tinha, seja para antecipar o Messias, seja para traí-lo na cruz, não vem ao caso, mas o discernimento estava errado, seja por um lado, seja por outro. E Jesus chamando Judas: tome consciência o que você vai fazer, Judas. O que você vai fazer contra o plano do meu pai, Judas. O Senhor fica, sabe, a impressão que eu tenho é que Ele fica do meu lado ou do teu lado. Não, o teu discernimento não está correto, teu discernimento é limitado. Pensa de novo, reflita de novo. Sou eu, Senhor, é você que está dizendo. Eu diria que o Senhor está sendo paciencioso comigo e com você agora, em várias áreas da nossa vida, em vários aspectos da nossa história. O Senhor está dizendo: mas você repensou de novo? Senhor, pense, meu filho, pense com o Espírito e não com a carne. É impressionante como Deus é paciente, mas Deus é incisivo. Deus é incisivo. Termino essa parte apresentando duas perguntas. Como você preparou a Páscoa? Vai preparar a Páscoa. E hoje eu te pergunto: como você preparou a tua e da tua família? Segunda, o que você tem dado em troca da fidelidade a Deus? Amanhã, quando despertamos, já estamos no tríduo pascal. Logo de manhã, e aqui explico para que as pessoas entendam. Quem está acompanhando mulheres na Sagrada Escritura? Tá bom demais, não tá? Gente do céu, não perde não. Depois diz que a Bíblia é machista, é só porque não conhece a Bíblia. Já vimos Sara, depois Rebeca, e hoje começamos Ruth, mulheres na Sagrada Escritura. Então eu percebi que o povo está começando cada vez mais com a Bíblia, e da mesma forma com o tríduo. Amanhã, logo de manhã, nas dioceses, nas catedrais, acontece a missa, chamada da unidade, da confecção dos óleos do presbitério. Não vai ser diferente aqui, mas na sua diocese, falando para o Brasil, vai acontecer, salvo por questões pastorais, quando a diocese é muito ampla, acontece em outro dia, outro horário, como sei, mas de modo geral é na quinta-feira, nos primeiros horários. Todos são convidados a ir à catedral. Por que nós não vamos transmitir? Não vamos transmitir porque nós não temos aparelhagem para uma transmissão ao vivo da catedral. Por isso não tem missa do meio-dia. Mas por quê? Porque não é para ter. A missa é de manhã
e o início do tríduo à noite. Aqui será às 20 horas. A missa do lava-pés. Gente, celebre a Páscoa como cristão, não é uma festa pagã. Amanhã às 20 horas tem a missa do lava-pés, instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio. Terminada a missa, Jesus é feito o translado para a guarda de Jesus na lateral. Sexta-feira Santa, como amanhã não tem missa ao meio-dia, me antecipo, dia de jejum e abstinência. Eu falei domingo, em todas as missas, ninguém te obriga a ser católico, mas se o é, obedeça, é o mínimo que se espera. Não vai arrancar um pedaço se fazer jejum e abstinência, só colherá frutos. Sexta-feira Santa, reserve para a oração. Eu rezei e vai chover muito no litoral, só espero que não fiquem bravos comigo lá, que não aconteça nada, que tenha que fazer campanha, viu, Fernanda? Mas eu disse, vai chover muito no litoral, você não vai sair de casa, você vai ficar para rezar. É o que eu desejo de todo o coração. Sexta-feira de manhã você passa aqui, tem guarda do Santíssimo, às 2h30 da tarde, na verdade 2h15 eu já estou para a celebração da Paixão. Depois vem uma procissão do setor centro, que sai do Perpétuo Socorro, passa por aqui e vamos rumo à Catedral, onde teremos o beijo da cruz, Sexta-feira Santa. Geralmente termina ali. Esse ano, à noite, nós teremos aqui, no santuário, a apresentação da Camerata Antiqua, apresentando uma peça maravilhosa, A Paixão de Jesus Cristo segundo São Mateus, do compositor Johann Sebastian Bach. Alguém me mandou, padre, esse dia vai ter coral, mas é dia de silêncio. Gente, é religioso, por favor, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não estou mandando ninguém para a discoteca, não estou mandando ninguém para o sarau, estou falando para vir ver uma peça sobre o Evangelho e a Paixão, totalmente diferente, 1h40, vale a pena. Como disse Bento XVI, a música desperta no coração humano sentimentos que a palavra nunca o fará. Sábado Santo não tem missa de manhã, às 16 horas bênção dos alimentos, às 20 horas vigília pascal, no domingo missa às 8, domingo de Páscoa, às 8, às 11 e às 18, às 8, também transmitida pela Paraná. E muito obrigado mais uma vez ao governo do estado por essa parceria que sempre já acontece há 12 anos. Obrigado mais uma vez, queridos filhos. E já chama atenção, se importante é Nosso Senhor morto, também importante é a procissão que nós vamos fazer da misericórdia, que vai ser no dia 23, missa normal, mas às 18 horas tem a missa e depois a procissão luminosa pelas ruas de Curitiba, equilibrando procissão de Nosso Senhor morto, procissão de Nosso Senhor vivo. Falo isso, quem já sabe, desculpe de eu bater na mesma tecla, mas eu acredito muito na catequese e quero que você tenha o que eu vou desejar, uma feliz Páscoa, começa amanhã no tríduo pascal. Por hoje, que Nossa Senhora de Guadalupe nos ajude a uma preparação imediata para a Páscoa e que ela nos ajude a perseverarmos a qualquer custo e nunca negarmos ao Senhor Jesus. Amém.